Papo reto. Fala aí, galera tricolor. Quintela na área com vocês. Saudações tricolores. Estamos aqui nesse vídeo para falar sobre uma coisa sensível, né? Que é o dinizismo. O dinizismo à prova, né? O que a gente tem mais ouvido aí ultimamente são palavras como o dinizismo está morrendo, tá manjado, né? Foi outra coisa que a gente ouviu muito, dizendo que o dinizismo tá manjado, que acabou o gás do dinizismo, que não tem elenco, e uma série de coisas, né? A respeito do que pode estar acontecendo com o Fluminense nesse momento. O Fluminense se tornou um time previsível, um time que cria poucas chances de gols, né? Um time que não consegue mais ter o domínio que tinha do adversário, haja vista a partida contra o Botafogo, contra o Flamengo, em que fomos dominados, não conseguimos criar absolutamente nada, né? Então já começa a recair essas críticas mais pesadas, mais vorazes ao que está acontecendo com o Fluminense no momento, né? O que está acontecendo com o dinizismo? Assim, seria muita pretensão minha responder aqui para vocês o que está acontecendo com o dinizismo ou achar que eu tenho um antídoto mágico para explicar o que está acontecendo com o dinizismo. Como torcedor, né, apaixonado pelo Fluminense, como um amante do futebol também, um cara que adora futebol, adora estudar futebol, né, que vê o futebol para além da bola na casinha, algumas coisas gritam, né, aos meus ouvidos, né, e estão explícitas aos meus olhos. E algumas coisas que eu posso falar, realmente, no mundo que a gente vive hoje globalizado, em que todos os jogos de todos os times é transmitido, né, para o mundo inteiro, todo mundo vê. Tanto é que o Diniz já tem vídeos falando sobre o trabalho do Diniz na Europa. O adversário começa a te estudar, o adversário começa a tentar pensar em estratégias para tentar anular seu jogo, né? E algumas vezes ele consegue, outras não. Vídeo Flamengo 2019, que praticamente foi imbatível com o Jorge Jesus, embora seja um time com muitas opções técnicas individuais e um time com um padrão tático que não se limitava a um único padrão tático. Era um time que tinha 2 formatos de jogo, né? Isso conta bastante. Mas o Fluminense do Fernando Diniz, que eu posso, como torcedor e como quem estuda e é apaixonado pelo futebol pode dizer, é que ele sofre de 2 problemas, tá? A galera fala da ausência de jogadores importantes como Alexander, Marcelo e o Keno, mas o dinizismo se pauta justamente por não depender da individualidade dos jogadores e muito menos sentir tanta ausência de jogadores individualmente. É óbvio que vai sentir, porque o Alexander, além de executar tudo aquilo que o Diniz quer, ele pode executar de uma forma que outros não podem. O dinizismo, ele exige muita qualidade técnica do jogador que joga dentro desse sistema, né? Porque é um sistema que exige o controle de posse em espaço curto e o jogo apoiado, subido em bloco. E para fazer isso você tem que ter muita qualidade, muita qualidade. E o Alexander tem. É um jogador que tem essa capacidade de fazer isso. Marcelo, não vou nem falar, né? Dispensa comentário. E o Keno tem uma função muito importante nesse sistema do Diniz, tanto defensiva quanto ofensiva. Por quê? Quando o Marcelo e o Alexander atacam, é ele que protege a subida dos dois. E quando o time está de um lado do campo, né, fazendo aquele jogo apoiado, aquela subida em bloco, o Keno está do outro lado do campo, esperando um lançamento para atacar o espaço vazio. Então, um jogador fundamental. Aí vocês teriam que falar, mas pô, Quintela, não tem ninguém no elenco do Fluminense que possa fazer isso igual o Keno faz, ou próximo do que o Keno faz. Aí que entra. Deveria ter. Porque o problema do Fluminense hoje, contra o Botafogo, contra o Flamengo, principalmente, tem sido justamente isso. O time está todo de um lado do campo, sendo pressionado pela marcação alta do adversário, geralmente com 7, 8 jogadores cercando o bloco do Fluminense, e o outro lado do campo está vazio e não tem ninguém para atacar aquele espaço. Aí vocês falam, pô, Quintela, mas o Diniz poderia ter colocado o Pirani ali, ou outro jogador ali. Poderia, deveria. Mas o Pirani, ele não tem a qualidade do Keno. Por vezes ele cai muito por dentro. Aí entra aquela dúvida se é a orientação do Diniz ou se ele não está cumprindo aquilo que o Diniz quer. O Diniz no último jogo disse que não deveria ter tirado ele porque ele estava cobrindo a subida pelo outro lado do campo, mas não é cobrir só, ele também tem que atacar o espaço vazio. E assim, é muito difícil entender, porque contra o Botafogo isso ficou flagrante. O Botafogo estava todo
pressionando o Fluminense no lado direito, onde o Fluminense estava tentando sair com a bola, e o lado esquerdo tinha um hiato, e o Fluminense não tinha ninguém ali para inverter e subir atacando. Óbvio que com o Guga e com o Pirani vai ser muito mais difícil. Antes era o Marcelo, Alexander e Keno, né? Isso conta muito. Tudo bem que Marcelo e Alexander ficavam por dentro e o Keno é quem ficava lá, mas não tem mais o Keno. Então eu acho que para começar a sair desse sufoco que o Fluminense se encontra hoje, de ser pressionado e não conseguir sair, ele precisa resolver esse outro lado do campo. Mesmo que o Keno não venha jogar, que ele coloque alguém que possa fazer isso daquele lado. E eu tenho uma sugestão para o Diniz, quem sou eu, né? Mas eu tenho uma sugestão para o Diniz. E essa sugestão não passa por John Kennedy e não passa por Lelê. Muito embora eu acho que o Lelê executaria melhor que o John Kennedy essa função. Mas eu acho que o Isaac é um jogador que poderia começar a ter mais oportunidade para poder atacar aquele espaço vazio do outro lado do campo. O Isaac seria esse jogador. Por quê? Porque o Isaac, além de ter muita qualidade técnica, de ter o drible, de ter explosão, o Isaac é jovem. É um jogador com melhor condição de até mesmo recompor a linha defensiva. Então, assim, o que eu acho que está faltando para esse Fluminense? Está faltando para esse Fluminense ter mais inversão de bola, atacar mais o outro espaço deixado pela marcação do adversário que está pressionando o Fluminense no bloco baixo, né? E para isso o Fluminense precisa ter alguém ali como referência para atacar esse espaço deixado, tanto pelo Fluminense quanto pelo adversário. E hoje não está acontecendo. O Fluminense concentra o jogo todo de um lado, o adversário concentra a sua marcação toda em cima desse bloco do Fluminense e o Fluminense não consegue sair jogando. Perde a bola, gera chances para o adversário claras de gol, muitas vezes na frente da sua área, ou opta pelo chutão, que tem sido cada vez mais comum nos jogos do Fluminense. Então, assim, minha humilde opinião, meu humilde ponto de vista, né, a respeito do que eu acho que tem acontecido hoje com o dinizismo. Acho que não temos elenco. Eu sou um pouco crítico dessa opinião. Realmente a gente não tem um elenco muito qualificado, mas a gente tem peças que, sabendo utilizar essas peças, tendo criatividade e testando, eu acho que a gente pode ter um salto aí no nosso time. Agora, esse salto a gente não vai conseguir com o Thiago Santos, tá? Todo respeito ao jogador, nada pessoal contra o Thiago Santos. Quem me conhece que sabe que eu não gosto dessa coisa de pessoalizar a crítica e muito menos de respeitar o atleta, estigmatizar. Não tem nada pessoal contra o Thiago Santos, mas não é com o Thiago Santos que o Fluminense vai melhorar a saída qualificada. Não é com o Thiago Santos que a gente vai ter uma melhor inversão de bola. Não é com o David Braz. Não são com esses jogadores que a gente vai ter isso, né? Chegou a hora também do Edinho ter um pouco mais de oportunidade. Tem o Freitas, que também tá no profissional hoje. Tem essa possibilidade de repente, entrar um pouco mais e dar essa condição ao Fluminense. Martinelli tá voltando. Então, assim, tem o menino Isaac aí que pode ser mais testado. O próprio Lelê, acho que precisa de mais oportunidade. Acho uma injustiça que estão fazendo com o Lelê, dizendo que o Lelê não serve. O Lelê só teve um jogo de titular, 2 jogos de titular, um contra o Fortaleza naquela Arapuca que ele foi colocado, e depois esse jogo agora na altitude também, uma outra Arapuca que o Lelê teve, e quando entrou nos outros jogos, entrou sempre faltando 10 minutos, 15 minutos para o jogo acabar. Eu acho que foi muito pouco testado e entrou em muita Arapuca. Eu acho que tirar uma análise do Lelê nessas condições é de uma injustiça muito grande. Então, assim, algumas considerações que eu entendo que são importantes, que eu acho que o Diniz tem que rever. O Diniz poderia voltar a fazer o que estava fazendo, né, com o Keno do outro lado do campo. Eu falava para vocês, vocês criticavam, porque o Keno não é o Keno do Atlético Mineiro, não é o Keno do Palmeiras. Não é mesmo, e não tem que ser. Porque o Keno joga no modelo de jogo que não é o modelo de jogo do Palmeiras, do Atlético Mineiro, e ele executa funções que não são as funções que ele executava no Atlético Mineiro e no Flamengo. Ou no Flamengo não, e no Palmeiras. Então eu acho que a gente tem que entender que o futebol é macro, ele tem muitas coisas para além do que você pensa do jogador individualmente. O Keno hoje é um jogador muito importante na recomposição defensiva, e a gente perdeu a recomposição defensiva. O Keno é um jogador muito importante para atacar o espaço vazio no lado do campo. Ele é o único jogador do Fluminense que, quando está em campo, não aglutina, não se junta com o bloco. É o jogador que está sempre do outro lado, dando opção para atacar o espaço vazio numa inversão de bola, que é o que está faltando no Fluminense, na minha opinião. O que mais falta no Fluminense de hoje
é a inversão de bola para o outro lado do campo, onde não estão os blocos, para atacar aquele espaço vazio e gerar, quem sabe, um contra-ataque de perigo. Foi assim contra o Volta Redonda que o Keno deitou e rolou, fazendo uma coisa que o Fluminense dificilmente faz, que é contra-atacar o adversário. Ele fez um gol e deu 3 assistências para gol contra o Volta Redonda no 7-1. Então, minha posição a respeito, minha humilde opinião a respeito do que pode estar acontecendo hoje com o dinizismo. Valeu? E vamos lá, vamos torcer pro Diniz encontrar um caminho. A gente tem o Fla-Flu aí, um jogo fundamental para nossas pretensões. E eu tenho certeza que o Diniz vai encontrar o melhor caminho e a gente vai vencer. Valeu? Vitória, Fluminense!